Você sabia que com a recente mudança no direito do governo italiano, a possibilidade de obter a cidadania italiana, ela foi restringida apenas para filhos e netos de cidadãos nascidos na Itália? Isso gerou muitas dúvidas. No caso, se você tem um histórico de familiar italiano e também espanhóis, há uma excelente alternativa à nacionalidade espanhola. Olá, meu nome é Mariama, eu sou especialista em nacionalidade espanhola, sou coordenadora na Espanha Fácil de nacionalidade e no vídeo de hoje eu vou explicar como, apesar das mudanças das regras italianas, você pode seguir com o seu processo de nacionalidade espanhola para bisnetos, aproveitando a possibilidade de conseguir a cidadania por um vínculo familiar. Muita gente essa semana nos bombardeou das perguntas falando sobre a questão da cidadania italiana se interferiria diretamente na cidadania espanhola. Não, gente, o governo italiano não tem nada a ver com o atual governo espanhol e a lei da Espanha, ela já foi aprovada e ela tem um prazo, diferente das leis italianas que até o momento eram de toda a vida, né? Como se diz aqui na Espanha, de toda a vida. Essas leis, elas foram modificadas, assim como teve essa abertura na lei espanhola, também teve esse fechamento na lei italiana. E não influencia em nada. Apesar da gente estar na União Europeia, esses dois países não estão ligados politicamente, né? O governo italiano é um governo de direitas, é totalmente diferente do governo espanhol atual, que é um governo socialista e que promove essa lei da memória democrática. A lei da memória democrática, ela vai acabar em 2025, esse ano, em outubro, mas ela não vai sofrer nenhuma alteração. Caso você tenha um parente que seja italiano, você somente, na atual regra italiana, somente vai poder solicitar quem são filhos e netos de italiano nascido na Itália. Já na Espanha, a gente ainda consegue pedir para bisnetos, embora que quando a lei acabe, os bisnetos e os netos não vão conseguir nacionalidade de origem. Eles vão ter que viver na Espanha para assim poder solicitar nacionalidade por residência e com um período menor, que é somente de 1 ano, como eu disse no vídeo anterior, quem não viu vai lá ver agora. Essas pessoas, elas vão estar no regime de familiar de cidadão europeu. Com 1 ano, elas podem dar entrada na nacionalidade espanhola. Mas enquanto isso, né, quem tiver um parente que seja, né, tanto espanhol como italiano, as pessoas vão poder solicitar essa nacionalidade através da nacionalidade espanhola por ser bisneto. Uma coisa que eu sempre explico, para solicitar diretamente sendo bisneto, é necessário que o bisavô seja homem e que tenha uma certidão negativa de naturalização, porque os consulados, eles entendem que os filhos desses espanhóis, desses bisnetos, eles são considerados espanhóis. Então, a partir desse momento, eles fazem com que essa nacionalidade seja transmitida através do bisavô para o neto e logo assim o bisneto, que seria neto de espanhol, poderia solicitar a nacionalidade espanhola. Então, as regras na Espanha, elas vão continuar as mesmas, né? Quais são os principais requisitos para solicitar a nacionalidade espanhola sendo bisneto de espanhol? É o que eu disse antes. Precisa que seja homem, porque o homem transferia a nacionalidade. A mulher, até 1975, não passava essa nacionalidade. E precisa ter uma certidão negativa de naturalização. Com isso, comprova que esse espanhol não perdeu a nacionalidade e podia transmitir a nacionalidade para o seu filho. E sendo assim, esse filho, o consulado entende que ele também é espanhol. Assim, o neto desse filho do espanhol estaria transmitindo a nacionalidade de origem para o seu neto. Basicamente, é essa necessidade, né? Tem alguns consulados, como o de Brasília, que eles estão dando entrada a netos e a bisnetos pelo caso 1 juntos, mesmo o pai tendo apresentado. Porque o que vai acontecer? Todo mundo que tiver a nacionalidade por caso 1 vai ter a nacionalidade concedida antes do que quem apresentou pelo caso 3. Porque a nacionalidade, quando ela é solicitada através do caso 3, a nacionalidade do progenitor precisa sair primeiro para depois dar continuidade à nacionalidade do filho. O que é necessário para comprovar um vínculo familiar? Quando é bisneto, a gente precisa comprovar esse vínculo familiar comprovando muito mais certidões. Ademais das certidões
dos nossos progenitores, a gente precisa aportar também as certidões dos nossos avós. Também, alguns consulados solicitam a certidão de nascimento da bisavó ou a certidão de casamento brasileira dos bisavós. Então é importante ter toda essa documentação reunida para que se possa, com segurança, solicitar a nacionalidade espanhola por ser bisneto de espanhol. Também, por ser bisneto, se pode solicitar através do caso 3, que seriam filhos de quem adquiriu a nacionalidade pela lei da memória histórica ou pela lei da memória democrática. Essa também é uma oportunidade que o consulado abriu, que somente com o documento que o progenitor foi no consulado, já é possível apresentar na maioria dos consulados do mundo. Ou seja, isso facilita e encurta mais o processo para não ter que ficar esperando que esse progenitor tenha a nacionalidade concedida. Super importante, os prazos. A gente já está no final da lei. Quem ainda tem documento para retificar, se for São Paulo, eu aconselho que apresente e logo depois faça a retificação. Porque São Paulo, como está dividido em duas fases, nessa primeira fase só vão apresentar a certidão espanhola e a certidão de nascimento do interessado. Então não seria necessário apresentar a documentação completa. Já em outros consulados, como Rio de Janeiro, eles estão com datas para 2028, ou seja, dá tempo de retificar a documentação, de juntar a documentação e solicitar o agendamento prévio. Já os consulados, tanto de Salvador e quanto de Brasília, os agendamentos são mais próximos, então é necessário já ter a documentação completa quando for solicitar esse agendamento. É verdade que eles deixam 30 dias para subsanar qualquer documentação faltante, mas é sempre importante ir com a documentação correta, completa, para que a gente possa, fazer uma análise, para que o consulado possa fazer uma análise completa dessa nacionalidade e ela não ficar arquivada até você subsanar essa documentação. Então, se você ainda não deu entrada na lei da memória democrática e estava pensando tanto na cidadania italiana e você possui a possibilidade, não perca mais tempo, porque essa possibilidade vai acabar em 2025. Não devido às mudanças que houveram no governo italiano, e sim devido ao fim da lei da memória democrática. A gente não sabe se vai haver outra, como houve, a de 2007 e agora a de 2022. São muitos anos também que se passaram, ou seja, a gente tem esse tempo, então a gente precisa organizar a documentação, fazer tudo com muita calma, respeitar os processos, importantíssimo. Eu entendo que a gente tá ansioso, quer muito a nacionalidade, mas é importante respeitar os processos. Eu não posso ir no consulado sem a documentação correta ou com alguma documentação faltando, porque isso só vai atrasar mais o meu processo. Eu não posso solicitar, por exemplo, uma dica super importante. Eu não posso solicitar o meu cadastro em São Paulo se eu não tiver os documentos, pelo menos o meu pessoal atualizado e o do espanhol. Porque o que acontece? Depois esse cadastro ele demora um tempo para sair do sistema, e até que ele não saia do sistema, você não pode pedir outro. Então ele tem um prazo de validade. Importante sempre ter planejamento nesses casos. E eu acho que é isso, as maiores dúvidas dessa semana que eu recebi, tanto por telefone como por e-mail, e também aqui em perguntas nas nossas redes sociais. Se você tem alguma dúvida como proceder com a nacionalidade espanhola após a mudança da cidadania italiana, ou se você quer saber mais dos requisitos de bisneto, deixa um comentário aqui embaixo que a gente vai responder todas as perguntas nos próximos vídeos. E se você está buscando a nacionalidade espanhola ou tem dúvidas sobre o novo decreto italiano impacta na sua situação, a Espanha Fácil pode ajudar com todo o processo de documentação e orientação. Nós temos serviços tanto completos para apresentação de documentação, como também serviços de consultoria online que é feito com um especialista para que vocês possam tirar as dúvidas, tanto antes como após a apresentação do seu expediente. Nossa equipe especializada está pronta para garantir que você consiga a cidadania espanhola de forma tranquila e eficiente. Entre em contato com a gente agora. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários e não esqueça de dar o seu like. Tchau, tchau, a gente se vê no próximo vídeo.